está em jogo no Brasil, na verdade, é uma luta em torno do Estado Democrático de Direito e aquilo que caracteriza o Estado Democrático de Direito. 4 elementos fundamentais: a democracia, a república, os direitos humanos e a natureza laica do Estado. No que diz respeito à democracia, a ideia da socialização do poder. A ideia de que a democracia se encontra nas antípodas de um processo de concentração de poderes. Isso em todas as áreas. Na área econômica, na área política, na área social, na área cultural, artística e assim por diante. No Brasil, esse processo, que é um processo lento, tem início na passagem dos anos 70 aos anos 80, exatamente no ocaso da ditadura civil-militar, que se inicia em 1964. Esse processo lento teve, na Constituição de 1988, no processo constituinte, desde a eleição em 1986 até a promulgação da Constituição em 1988, e depois, nos 8 anos do governo do presidente Lula, momentos elevados de desenvolvimento. Foi um processo lento, mas que nessas duas conjunturas apontou na direção de um processo de radicalização. No que diz respeito aos direitos humanos, também em função dessas duas conjunturas, a Constituição de 1988 e os 8 anos do governo Lula, a gente percebeu claramente o despontar de um projeto assentado nos princípios da igualdade social, das liberdades individuais e coletivas e no respeito à diversidade. Aquilo que está escrito na Constituição de 1988 e determinadas ações, ainda que limitadas, naquilo que pode ser chamado de um reformismo fraco, apontam na direção de uma possível utopia dos direitos humanos. No que diz respeito à República, a valorização dos espaços públicos, que nesse contexto que se abre agora, indicam um retorno privatizador. Em relação ao Estado laico, o retorno de concepções fundamentalistas religiosas que podem esterilizar, cristalizar, neutralizar a percepção de políticas públicas como tendo que ser decididas no âmbito do debate político e não do debate religioso. Se esses 4 elementos, ao que tudo crê, eles parecem estar sendo minados aos poucos, desde 2013 e de maneira muito acelerada desde a votação do processo de impeachment da presidenta Dilma na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Agora, de maneira acelerada, ao que tudo indica, esses 4 elementos começam a ser minados. E a alternativa a esses 4 princípios são de retorno à barbárie. O que se vislumbra daqui para frente é a aceleração de um processo de construção daquilo que um sociólogo francês chamado Louis Vacan caracterizou como um Estado penal. Um Estado de violência física e simbólica contra os sujeitos sociais, tradicionalmente, historicamente violentados. Sujeitos históricos e seus movimentos sociais, que têm pela frente uma possibilidade de serem tratados de maneira ainda mais criminalizadora. Então, o que se vislumbra daqui para frente é uma possibilidade concreta desses sujeitos serem mais explorados, serem mais dominados, sofrerem mais violências físicas e simbólicas e, acima de tudo, sofrerem a maior das violências, que é a violação dos seus direitos. Aquilo que era uma contradição no governo Lula, a existência do Ministério da Agricultura representando os interesses do agronegócio e o Ministério do Desenvolvimento Agrário representando os interesses do projeto de agricultura familiar, aquilo que era uma tensão no governo Lula foi resolvido, mas foi resolvido em nome do agronegócio.
com a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrícola. Isso é só um exemplo de um processo que, na verdade, representa a transformação da democracia de maneira esvaziada desse sentido social, que acaba fazendo com que a democracia se transforme em pura formalidade, como uma alternância de poder que mantém as regras do jogo. Só que no caso em questão, essa própria democracia foi degolada a partir da ideia de que o que se deu não foi de fato um impeachment, mas sim um golpe de Estado, fazendo uso de mecanismos internos ao Congresso Nacional, tal qual acontece nos países parlamentaristas. Só que o Brasil é um país presidencialista.